gente! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e o vídeo de hoje é um vídeo que eu estou devendo pra vocês desde o nosso último Recebendo em Casa, porque o último Recebendo em Casa que eu fiz aqui foi de jantar e eu fiz um risoto e aí fiquei devendo a receita do risoto pra vocês, né? Vocês até colocaram nos comentários que só faltou a receita do risoto. Então hoje eu vou fazer meio que um guia, né, prático para você fazer o risoto perfeito. Vou aproveitar porque hoje é dia dos namorados, né, e geralmente a gente sempre fica em casa, né, como eu disse no último vídeo, que a gente comemorou nossos 11 anos de namoro, agora nós somos casados, né, e comemoramos agora aniversário de casamento, mas eu nunca deixo a data passar e eu gosto sempre de comemorar de alguma forma, e como o último vídeo foi uma inspiração de jantar dos namorados, hoje vai ser o meu jantar, né? E aí hoje eu vou fazer um risoto e vou mostrar pra vocês o passo a passo do risoto. E eu já estou adiantando aqui, antes de começar, né? Pra falar um pouquinho pra vocês sobre um guia mesmo prático pra você fazer um risoto perfeito, né? Eu demorei muito a fazer o meu primeiro risoto, né? Que eu sempre tive medo de sair errado, mas no final, gente, não é nem um bicho de 7 cabeças. A chave para um risoto perfeito é paciência. Vocês vão ver que é paciência, porque o mais trabalhoso do risoto é você fazer o caldo de legumes e ficar lá mexendo no risoto, porque o risoto é um prato que você não pode parar de mexer. Então, umas dicas mais valiosas que eu posso te dar hoje tenha paciência, não pode parar de mexer e faça um belo caldo de legumes, né? Eu sempre deixo aqui em casa, toda vez que eu vou descascar cebola, cortar tomate, as sobras desses legumes eu vou guardando e vou congelando. Eu vou mostrar pra vocês na hora que eu for fazer o caldo do risoto, porque isso sempre agrega mais sabor ao risoto. E hoje o risoto é de filé mignon, então vai ser um risoto bem legal, bem gostoso, e eu quero compartilhar com vocês. Mas a forma de fazer é a mesma para qualquer sabor de risoto, seja de carne, de camarão. Eu também já fiz de queijo coalho com carne seca, que fica uma delícia. Tem receita lá no Instagram. E a base do risoto é sempre a mesma, um belo caldo de legumes, né? A única diferença é que se for fazer de camarão, por exemplo, você pode usar a casca do camarão para colocar no caldo, que é o que eu não vou fazer aqui hoje, porque eu vou fazer de carne, né? E a base de vinho, você pode usar um vinho branco ou um vinho tinto, né? Desde que ele seja seco. Tem que ser vinho seco, gente. Não pode ser vinho suave, vinho docinho, nada disso. Para um bom risoto tem que ser um vinho seco. E hoje eu vou usar um vinho branco seco, né? Porque eu já tenho aqui, eu já só compro, já compro um vinho específico para fazer risoto e deixo na geladeira sempre que eu preciso fazer. Eu uso ele, né? Mas eu também tenho um vinho tinto seco aqui também. Talvez eu use, talvez a gente use para beber, que a gente abriu na última quinta, né? Então sobrou. Mas eu acho que as dicas básicas para um bom risoto é um bom caldo de legumes, paciência e um bom vinho também, tá bom? Então vambora, vamos fazer essa receita que hoje eu vou mostrar o passo a passo de um belo risoto. Bom, gente, ingredientes básico para um risoto, né? A base de todo risoto é queijo, arroz arbóreo, cebola, manteiga, vinho. Eu tô usando o branco, né? E tem que ser seco, tá? E um bom caldo de legumes. Aqui eu peguei pra vocês verem, ó. Todas as sobrinhas de legume que eu vou cortando, eu vou colocando. Aqui tem pouquinho porque eu já usei da última vez. Mas isso aqui dá um bom caldo. Aí aqui tem alho poró, cebola, né? Aí vou botar alho, mais umas especiarias aqui. E a proteína de hoje é o filé mignon, tá? Que não tá nada barato, mas pro dia dos namorados, né, gente? Compensa. Aqui tem meio quilo de filé mignon, é o suficiente para 2 pessoas, tá? Eu vou usar uma xícara de arroz arbóreo. Porque, como você calcula? Você calcula uma xícara a cada 2 pessoas, né? As pessoas geralmente, eu calculo uma xícara a cada 2, mas tem gente que calcula uma xícara por pessoa, tá bom? Aqui em casa eu já fiz o teste de 2 xícaras pra gente, acabou ficando muito, então sobrou,
né? Mas uma xícara, no máximo uma xícara e meia é o suficiente pra gente aqui em casa. Queijo mussarela, queijo parmesão, você pode botar vários outros tipos de queijo, mas pro filé mignon eu prefiro essas duas combinações aqui. Não vou usar isso tudo, é que eu já comprei pra deixar aqui em casa. Vinho branco, cebola e manteiga. Tem que ser manteiga gelada, sem sal, em temperatura... Pra fazer a finalização, ela tem que estar gelada, tá bom? Então, esse daqui eu uso no início do rodízio, do risoto, e pra colocar no finalzinho eu tenho mais ali na geladeira. Mas tem que ser manteiga. De preferência, sem sal, tá? Manteiga de verdade, eu não uso margarina. E a base do risoto. Essa aqui é o básico para fazer um risoto. Bom, gente, mesa posta já. Essa daqui vocês vão ver só no Instagram, porque eu já montei, né? Pra adiantar. E aí eu postei lá no Instagram. Depois vocês vão lá ver no Instagram e no Shorts também. Eu vou postar, tá bom? Mas a mesa é essa aqui. Porque no vídeo anterior eu já deixei uma inspiração de mesa pra vocês, né? Então, eu vou fazer só o vídeo do risoto mesmo hoje. Já deixei as coisas aqui separadas do risoto, cortei a cebola, as cascas da cebola estão aqui. Já amassei o alho também, né? Vocês viram aí. Como é tudo grosso, eu só amassei mesmo o alho. Tá aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo? Só amassei mesmo pra sair o sabor. E vou usar esse daqui, alho poró. E os temperinhos que eu tô aqui. Pra fazer o caldo, eu uso sempre essa panela aqui, que é a maior que eu tenho, né? Então, eu vou refogar aqui os legumes do caldo e botar bastante água aqui pra ele ir cozinhando. Tinha uma cenoura aqui, ó, que já tá murchinha. Vou cortá-la e colocar no caldo também, que aí eu aproveito. Bom, gente, ó, tudo que tem aqui nesse caldo podem ficar tranquilos que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Absolutamente tudo, mas o que você tem que ter em mente? Tem que ser um caldo com sabor, tá bom? E um sabor que combine com a proteína que você vai fazer. Na verdade, não é que combine, por exemplo, se aqui fosse um risoto de camarão, eu não colocaria páprica, que é o que eu coloquei, entendeu? Eu colocaria a casquinha do camarão, a casca, né, quando você descasca o camarão. Mas a base é a mesma, você pode usar, tá bom? Então eu vou deixar na descrição do vídeo tudo que eu usei pra esse risoto aqui, pra esse caldo de legumes, tá bom? Parece que tem muito e vai sobrar, eu tenho certeza que vai sobrar. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço quando sobra, porque pode congelar, tá bom? Pra depois usar de novo. Então, não tem problema você fazer muito caldo. Quanto melhor sobrar do que faltar, né? Já dizia a minha avó. E aqui tem uma base muito saborosa para qualquer risoto. Lembrando que, enquanto o caldo não ferveu ainda, você deixa a temperatura do fogo em média, né? Se o seu fogão for a gás, você deixa no fogo médio, tá? Aqui o meu fogão é elétrico e eu deixo mais ou menos no 10.
e depois eu vou abaixar quando ele ferver, tá bom? Pra manter aquecido. A base do risoto é a mesma, caldo de legumes. Aqui é que muda, né? Hoje a minha proteína é filé mignon. Então, para um risoto de filé mignon, eu tô usando 160 gramas de queijo mussarela, 100 gramas de parmesão, 1 colher de sopa de manteiga, sem sal, manteiga, tá? E meia cebola, tá? Se você for fazer, por exemplo, um risoto de queijo, eu vou fazer um risoto de 3 queijos. Aí você pode usar a mesma quantidade, mas no lugar da carne, você bota mais 100 gramas de algum tipo de queijo que você gosta. A gorgonzola fica muito bom, tá bom? E aí, se eu fazer de frango, se eu fazer de camarão, isso aqui é a quantidade que eu uso para 2 pessoas, tá? Aqui tem meio quilo de filé mignon cortado em cubinhos, ó. E aí, a primeira etapa aqui do risoto é fazer esse filé mignon sem tempero, sem tempero não, só com pimenta do reino e sal. Vou fritar ele até ele ficar douradinho, tá bom? E aí, depois a gente vai fazendo os outros passos do risoto. Enquanto isso, meu caldo segue aqui. E eu vou pegar outra panela para fazer o risoto. Bom, vou usar essa panela aqui para fazer o risoto, tá? Ela não é muito profunda, né? Mas depois dessa é a maior que eu tenho e para 2 pessoas é o suficiente, tá bom? Vou posicioná-la aqui e vou fazer o filé mignon primeiro. Bom, gente, essa parte do vídeo eu vou narrar porque vai ficar muito mais fácil. Você começa fritando a proteína que você escolheu, tá? Nesse caso do filé mignon, o ideal é não ficar mexendo muito, porque senão ele solta muita água. E aí, não mostrei no vídeo, mas eu temperei com pimenta do reino e sal. E qual é o ponto da carne? Quando ela estiver bem douradinha, tá? E aí, estiver agarrando aquele fundinho, você já pode tirar a carne. Você tira e reserva pra gente começar a fazer o risoto. E aí, você coloca manteiga, um pouquinho de azeite para não queimar essa manteiga e começa fritando a cebola. O ponto da cebola é quando ela tá bem transparentezinha. Aí, você já pode colocar o arroz arbóreo, né? Que você escolheu aí colocar. E aí, o primeiro líquido é o vinho tinto. Você coloca o vinho tinto e vai mexendo. Eu já deixei ali a peneirinha para me ajudar no caldo. E agora que vem, gente, a questão da paciência. Você vai colocar caldo e mexer. Quando o caldo começa a secar, a soltar o grãozinho da panela, você começa colocando o caldo de legumes. E aí, querida, caldo de legumes, mexe, mexe, caldo de legumes, mexe, mexe, como se não houvesse amanhã. Essa é a verdade. E o ponto do risoto é muito pessoal. É que nem ponto de massa, né? De macarrão. Tem gente que gosta al dente e tem gente que gosta um pouco mais cozidinho. Eu gosto um pouco mais cozidinho, mas eu separei para vocês verem qual é o ponto ideal do risoto, que para mim é onde eu começo a acrescentar as coisas e é onde as pessoas já estão terminando o risoto. Mas o ponto ideal do risoto é quando o grão está todo cozido por fora e um pouquinho cru por dentro, né? Não sei se vai conseguir focar aí para vocês verem, mas ele fica todo transparentezinho e lá no fundo fica aquele pontinho branquinho, é sinal que ele está al dente e a partir daí você já pode começar a colocar a carne. Eu gosto dele um pouco mais cozido, então eu vou colocando mais caldo até chegar no ponto que eu gosto. Mas se para você esse ponto tá bom, é só você acrescentar a carne, colocar o queijo e finalizar o seu risoto. No meu caso, eu coloquei mais um pouco de caldo, porque eu gosto dele um pouco mais cozido, mas aí eu já acrescentei a carne e continuei o mesmo processo de mexer o risoto até chegar no ponto que eu gosto. Coloquei os queijos, eu já coloco os 2 juntos, tá? E vou mexendo até derreter esse queijo. E sim, coloco um pouco mais de caldo para ficar bem caldudo. E para finalizar o risoto, eu desligo o fogo e acrescento 1 colher de sopa de manteiga gelada, tá? Manteiga gelada é o ponto crucial para o seu risoto ficar bem cremoso e bem brilhoso, tá bom? Mas aí você já faz essa etapa com o fogo desligado e depois você deixa alguns minutinhos descansando e já pode servir. E agora vocês vão ficar com a parte mais gostosa, que é o resultado do meu risoto. E eu vou empratar para vocês verem também como é que eu finalizo.
Gente, ó, a gente já comeu. E olha como eu falei que uma xícara é o suficiente para um casal. Eu botei um pouco mais de uma xícara e sobrou isso tudo aqui, ó. Isso porque a gente também comeu a entrada, né? Então não conseguimos comer mais. Então, uma xícara, um pouco mais, serve 2 pessoas que não comem muito. 4 pessoas que não comem muito, tá bom? Sobrou, o que eu vou fazer? Eu vou guardar na geladeira. E essa semana ainda eu vou fazer bolinhos de risoto. Nunca fiz, então quando eu for fazer, eu mostro pra vocês. O nome desse bolinho chama Aracine. Eu acho que é assim, vou deixar aqui na tela. E aí, quando eu for fazer, eu mostro pra vocês. Eu devo fazer essa semana ainda, obviamente, que não pode ficar muito tempo na geladeira. Mas esse bolinho é especificamente feito com risoto dormido, tá bom? E aí eu vou fazer, quando eu for fazer, eu mostro. E vou guardar o caldo e mostrar pra vocês também como é que eu guardo. Prontinho, gente. Agora os próximos risotos já tem caldo pronto. E aí é só congelar. Bota no congelador normalmente. E quando eu for usar, eu tiro uma noite antes. Bom, gente, já estou um pouco diferente do que do início do vídeo, porque eu acabei treinando, tomando banho, e depois eu vim finalizar pra vocês o vídeo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre risoto, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? E eu espero que você possa fazer muitos risotos e me marcar, tá? Me chama lá no Instagram, mostra que você fez. Aproveita e segue a gente lá também. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque vem muito conteúdo legal por aí. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!